Olá, boa noite, meus queridos alunos. Estamos aqui na nossa primeira aula de geotecnologia, nessa nova fase transitória de nossas aulas presencial virtual. Em aulas anteriores, já nosso contato em sala de aula, a gente viu nessa nossa disciplina, começamos a parte introdutória, depois vimos essas escalas, muito importante a parte das escalas, e depois nessas últimas aulas vimos, nesse caso, a relevo. A gente estudou que coisa é altitude, que coisa era a cota, relevo, as diferentes formas de relevo, as curvas de nível, as unidades de medida, a declividade. E finalmente começamos a fazer algo prático, que continuaremos em breve, assim que a gente retome nossa rotina, vamos a chamar, digamos, normal. Na nossa aula de hoje, vamos a começar uma nova fase, denominada medida direta e indireta de distâncias. Mesmo que o termo se fale de forma geral distâncias, há que levar em conta que a gente mede também, em esse caso, alturas, porque a cota depende de uma altitude, de uma altura. Então, é uma forma genérica de falar distância, mas a gente vai medir também porque estamos nessa fase trabalhando altimetria. Aí que podemos entender por fazer uma medição? O que seria medir? Porque medir a gente fala, vamos a medir tal coisa, medir um prédio, medir a rua, medir a distância que estamos uns dos outros, ok? Agora hay que estar a uma distância, se nos encontramos de 1 metro, então há uma medição. Portanto, estamos habituados, como está sendo falado, mostrado aí, ao termo definição. Mas que coisa é medir? Medir é comparar. Medir é comparar uma coisa com outra. Quando você mede uma distância, está comparando aquele lugar, se é maior ou menor. Quando a gente mede a altura, para comparar-se quanto cresceu mais com respeito a um tempo atrás. Então, compara-se que uma grandeza. Grandeza é aquilo, é uma unidade de medida. Grandeza é aquilo que você mede. Então, uma altura é uma grandeza, uma distância é uma grandeza, enfim. O termo grandeza simboliza, em esse caso, fato, uma unidade, como está sendo falado aí, de medição. E essa unidade, logicamente, tem como unidade um valor numérico e um valor de unidade específica. Por isso, por exemplo, quando a gente estudou escalas, viu que o mundo real tem uma unidade de medida, metro, quilômetro. E quando a gente leva esse mundo a uma prancheta nossa, a gente media em centímetros e milímetros. Mas tudo se obteve a partir de um número, 500 metros, 10 centímetros, ok? A cota, por exemplo, falando em altitude, estamos a 700 metros de altitude, e aí há também uma medida de distância que de certa forma se torna, em esse caso na vertical, uma altitude e uma referência de comparação quando a gente faz. Estamos a 700 metros de altitude respeito ao nível do mar. Então, como está sendo mostrado, quantas vezes o objeto medido é maior que uma grandeza unitária? Porque lembre-se que esse termo que está sendo mostrado aqui, quantas vezes o objeto é maior que uma grandeza unitária, isso aqui significa o quê? Significa que sempre a gente é com respeito a uma unidade. Quando a gente estudou essa escala 1 para, que ele 1 para significa, por exemplo, isso que está aqui, você mede um corredor de comprimento de 10 metros e ele é 10 vezes maior que 1 metro, porque 1 metro é a referência. Naquela escala, 1 para é 1 centímetro, mas esse centímetro, 1 para 500 mil, ou seja, é 500 mil centímetros, em esse caso, tá? Maior com respeito a 1. Então, isso é importante a gente ter esses termos para podermos entendermos. Agora, que coisa é uma medida direta? Isso é importante.
Que coisa é uma medida direta de distância? Bom, quando a distância é medida e comparada previamente no terreno. Ou seja, aqui está falando quando a distância é determinada em comparação a uma grandeza padrão estabelecida e essa medição é direta com um instrumento. Ou seja, galera, resumindo, medida direta de distância é aquela que você mede no terreno com um equipamento. É isso que a gente tem que entender. Agora, temos que saber que tipo de equipamento é utilizado para fazer essa medição direta. Essa aí é onde vamos agora. Que instrumentos utilizamos? Bom, comumente na topografia, lembre-se que a topografia, hoje geotecnologia, passou também por avanços, passou por diferentes tipos de desenvolvimentos. Então, como fala aqui, há uma infinidade de equipamentos usados, que varia em função do objetivo, finalidade e da precisão, em esse caso, a precisão desses equipamentos. Portanto, no começo, para medir uma distância, e no começo não, ainda hoje, a gente faz o quê? Muitos medem com as pernas, quando não tem muito espaço, calculam que uma perna aí, a distância é um metro, meio metro, e em função disso, a gente faz a medição. Também, na época, foi criada uma corrente de agrimensura, que geralmente a unidade de tudo isso, de perna, é um metro, porque é a base da medida. Por isso, anteriormente vimos que quanto é 10 metros, com respeito, é maior 10 vezes que 1 metro. Sempre todo em função, e aqui como estamos medindo o mundo real com esse equipamento, a unidade, observem que é metro. Então, aí tem um metro de bambu, que é um tipo de madeira utilizado, e aí depois foram criadas as trenas de fita de diferentes materiais, que a base é 1 metro, mas logicamente tem centímetros e milímetros. Está chamada trena de ultrassom, que não é outra coisa que a palavra chique de laser, aquela que você é muito boa, acredito que algum de vocês tenham trabalhado com ela, que vocês aperta e então um haz de luz marca diretamente no alvo, a parede, a distância, e aí reflete, esse é o efeito Doppler na física, e então com isso já você tem sua medição. E logicamente os equipamentos em si, já mais sofisticados, estão sendo mostrados aqui: teodolitos, distanciômetros e estação total, ou seja, são os três que mais utilizados na tecnologia para medir, nesse caso, distâncias. Agora, tecnicamente, que coisa seria, como está sendo mostrado aqui, os diastímetros? Na verdade, os diastímetros são, aí estão mostrados as fitas e as trenas, ok? Ou seja, a fita e as trenas são equipamentos que a gente consegue medir, acabamos de falar deles agora, vou mostrar para vocês alguns, mas na tecnologia, na literatura, eles podem ser resumidos como diastímetros. Mas nós, no dia a dia, no vulgo, ninguém fala, me empresta, me dá um diastímetro, uma trena, uma fita, mas é um nome, digamos, correto de esse tipo de equipamento. Aqui vocês podem observar, nesse caso, aqui temos diferentes tipos de fitas e de trenas, tá? De diferentes materiais, vocês sabem disso, e de diferentes tamanhos. Há de 1 metro, de 5, de 10, de 50, isso depende do objetivo de nosso trabalho. Por sua vez, a partir desse material, a gente precisa outro tipo de acessórios necessários para quê? Para fazer nosso trabalho em campo. Aqui estamos falando em campo. Então temos alguns acessórios importantes, como piquetes, estacas, testemunhas, balizas, níveis de cantoneira, que pertence à baliza, prumos e pranchetas. Ou seja, são diferentes
acessórios que são utilizados. Aqui podemos ver claramente o que são os piquetes. Tá? Os piquetes são geralmente de madeira e o piquete é de tamanho menor, a estaca testemunha é de tamanho maior. Qual a diferença? Bom, a diferença ela está no seguinte: o piquete geralmente não tem numeração. O piquete é utilizado para, uma vez que você marca as distâncias entre os pontos a ser medidos, como a gente viu nos exercícios anteriores, você tem uma grade em campo e você, a cada ponto, você mede, em esse caso, que coisa era? Lembre-se, a cota relativa do ponto. Então, para medir essa cota, você estaciona um equipamento e isso vamos aprender agora como se lê. Então, portanto, você em cada ponto posiciona, em esse caso, um piquete para ter, logicamente, uma organização. Você pode fazer os trabalhos aleatórios, isso falamos, mas geralmente o pessoal faz de uma forma organizada. E a estaca testemunha serve, você vê que é de um tamanho maior, tá? Porque aqui geralmente o pessoal coloca o número do perfil, entendeu? Ou seja, uma orientação para a gente fazer uma quadriculação e saber aonde estamos localizados. Ok? Espero que está tudo certo. De qualquer forma, qualquer dúvida que surja depois, vamos a discutirmos. Aí temos, em esse caso, depois as chamadas balizas, ou que tem nível de cantoneira. Que coisa é uma baliza? Observem aqui. Baliza, na verdade, é uma espécie de haste de alumínio, um material resistente, colorida, geralmente dividida aqui por cores, como se fosse uma escala, e seu objetivo, como está sendo aqui, é manter o alinhamento entre os pontos, tá? Quando você executa vários lances, ou seja, lances são diferentes medições, ou seja, a baliza serve para a gente colocar os piquetes. Você se posiciona com duas balizas e você com a trena média distância. Uma vez que mede a distância, coloca os piquetes e depois coloca a baliza de novo, se posiciona e assim vai fazendo de uma forma organizada o trabalho. Aqui vemos também, em esse caso, que coisas acantoneiras, um nível de borbulha, de forma tal que você coloca a baliza o mais vertical possível para poder fazer a medição com a trena de uma forma efetiva e ganhar em precisão. Porque se você inclina ela, logicamente, em esse caso, você modifica a distância entre os dois pontos. E temos também, hoje, nem todo mais é utilizado, mas tem lugares que ainda está sendo utilizado, a prancheta de campo. O que é uma prancheta de campo? Uma prancheta, bom, você, tipo na agenda, um lugar onde você, chamado prancheta, você anota as medições de distâncias ou as cotas medidas. O que acontece? A grande maioria dos equipamentos hoje são digital, e essa medição já fica gravada em um chip dentro do próprio equipamento, que depois você pega esse chip com um pendrive e passa para seu computador. Entretanto, a gente ainda tem equipamentos analógicos nas universidades e tudo mais, e muitos lugares de trabalho tem equipamento analógico onde a pessoa anota. Então, não deixa de ser um elemento importante. Nesse nosso primeiro vídeo, que temos um segundo, eu quis dividir para separar e você ter um entendimento mais objetivo da nossa aula, e por isso nesse primeiro vídeo a gente conversou e falou sobre as medidas diretas. Ou seja, aquelas medidas, vimos o conceito de que coisa é medir, as grandezas, a unidade de medida básica, que é 1 metro, e os equipamentos, e medida direta aquela que se faz in situ, com que? Com esses equipamentos que estão aí, fundamentalmente aquele que mede a trena, tudo mais. Aí no próximo vídeo a gente vai passar a estudar as medidas indiretas, que não por ser medidas indiretas não são importantes e também tem um grau alto de precisão. Muito obrigado pela compreensão e a gente
continua no vídeo seguinte.